Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossos assuntos sobre disposição final de resíduos sólidos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a compostagem. Bom, mas qual seria a definição de compostagem? Compostagem é um processo controlado de decomposição microbiana, de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de matéria orgânica, no estado sólido e úmido, passando por fases distintas até atingir a umificação, que é a formação do humus, acompanhada da mineralização de certos componentes da matéria orgânica. Durante esse processo, ocorre a produção de calor, o desprendimento de gás carbônico e vapor de água. Então, a compostagem ela é praticada desde a história antiga, porém até recentemente de forma empírica. Gregos, romanos e os povos orientais já sabiam que resíduos orgânicos podiam ser retornados ao solo, contribuindo para a sua fertilidade. No entanto, só a partir do ano de 1920 é que o processo passou a ser pesquisado cientificamente e realizado de forma racional. Nas décadas seguintes, muitos trabalhos científicos lançaram as bases para o desenvolvimento desta técnica, que hoje pode ser utilizada em escala industrial. Então, a compostagem, ela é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de um processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria orgânica, transformando-a em humus, um material muito rico em nutrientes e fértil. Bom, aqui nós temos o ciclo completo do resíduo ou matéria orgânica para a agricultura. Então, durante o processo de compostagem, os resíduos orgânicos, eles vão, com a ajuda de água, liberação de gás oxigênio e atuação de micro-organismos, vão gerar a formação desse fertilizante fértil, que é chamada de humus, que esse fertilizante ele vai ser utilizado lá na adubação e plantio para para o crescimento de novas plantas, de vegetais, e assim, a partir da sua degradação, esse ciclo ele reinicia. Então, aqui nós temos na figura um exemplo desse ciclo completo da compostagem. Bom, muitos tipos de resíduos, eles podem ser compostados. Resíduos provenientes da área urbana, da área rural, resíduos de feiras, ceasas, restos de alimentos, podas e resíduos da indústria agroindustrial. Porém, determinados tipos de resíduos, eles não devem ser adicionados à compostagem, como plásticos, vidros e metais, pesticidas e venenos, resíduos perigosos, excrementos humanos de gatos e cães, roupas, óleos, materiais sintéticos, medicamentos, cigarros, jornais, papéis pintados. Então, esse tipo de resíduo, ele não deve conter lá no processo de compostagem. Bom, então aqui nós podemos diferenciar o que é matéria orgânica e o que é o adubo orgânico. Então, os resíduos orgânicos, ele é a matéria orgânica crua, é a matéria-prima para
produzir o fertilizante orgânico a partir do processo de compostagem. Então, essa matéria-prima pode ser resíduos provenientes de vegetais e animais, que ao passar pelo processo de compostagem, vai gerar um composto final. E esse composto final vai ser justamente o adubo orgânico ou fertilizante orgânico, mas nós não devemos confundir matéria orgânica com fertilizante orgânico ou adubo orgânico. Esse é a etapa final após o processo de compostagem. E por que é diferente? Porque esse fertilizante ou esse adubo orgânico, ele vai possuir, a partir do processo de compostagem, novas características e novas propriedades, ou seja, novas características químicas, físicas e fisicoquímicas, principalmente químicas. Por quê? Porque nós vamos ter a geração produto final, que ele é denominado de humus. Então, esse humus é justamente o composto mais sais minerais. Então, esse resíduo, esse fertilizante orgânico ou adubo orgânico final, ele vai ser diferente da matéria-prima orgânica inicial. Então, o composto, ele é resultado de um processo controlado de decomposição bioquímica do material orgânico por micro-organismos, transformando toda a matéria-prima em um produto mais estável, que é justamente o que a gente chama de humus. Então, a palavra composto, ela vem de muito tempo sendo utilizada para designar o fertilizante orgânico preparado pelo amontoamento de resíduos animais e vegetais ricos em substâncias nitrogenadas, misturados com outros resíduos vegetais pobres em nitrogênios e ricos em carbono. Então, a mistura dessas matérias orgânicas tem por finalidade sujeitá-los a um processo de compostagem que conduza essas matérias-primas por processo de decomposição microbiológica ao estado parcial ou total umificação, que é justamente a formação de humus. Bom, a compostagem, ela exige a atuação de micro-organismos e leva à formação de humus, que é o produto final. Então, o que não é compostagem? Processos que apenas trituram e aquecem, jogam cal, desidratam ou liofilizam aquela matéria-prima, não é considerada compostagem. E também não é considerada compostagem quando não gera fertilizante orgânico, o composto fertilizante orgânico. Se não gerar fertilizante orgânico, não podemos dizer que ali sofreu um processo de compostagem. A partir de resíduos orgânicos com características desagradáveis, como odor, aspecto, contaminação por micro-organismos patogênicos, o processo transforma estes resíduos em composto, que é um insumo agrícola de odor agradável, de fácil manipulação e livre de micro-organismos patogênicos, que é aqueles responsáveis pela geração de doenças. Então, os componentes orgânicos biodegradáveis, eles passam por etapas sucessivas de transformação sobre a ação de diversos grupos de micro-organismos, resultando num processo bioquímico altamente complexo. E os tipos de compostagem? Nós temos a compostagem doméstica e temos também a compostagem industrial, que ela é em uma escala maior.
A compostagem doméstica, ela é um procedimento usado para gerenciar por conta própria a fração orgânica presente nos resíduos sólidos urbanos produzidos no ambiente doméstico, de origem principalmente alimentar. Então, para praticar, é suficiente ter um jardim, também pequeno, uma horta ou um terraço. Em alguns casos, pode-se utilizar um composter, um recipiente que pode favorecer a oxigenação e retirar calor durante o inverno. Existem recipientes produzidos industrialmente, mas também construídos com materiais reciclados. Pode ser realizado também em uma pilha ou em um buraco no solo, mas com resultados e tempos diferentes. Já a compostagem a nível industrial, ela é utilizada para a transformação em adubo de resíduos orgânicos, tais como a fração úmida de resíduos sólidos urbanos. Então, essa compostagem industrial, ela permite um controle otimizado do processo, como controle de umidade, oxigenação, temperatura, dentre outras características, e a presença de possíveis contaminantes na matéria-prima, como resíduos de metais pesados e inerte variados, ou micro-organismos patogênicos para a agricultura é eliminada por tratamento, por alguns tipos de tratamento. Esse processo industrial, ele pode ser estático, revolvido ou através de reatores. Nós temos aqui o primeiro tipo de compostagem, que é utilizando leiras revolvidas, que podem ser de forma manual, como nós podemos observar aqui nessas primeiras figuras, ou mecanicamente, utilizando alguns equipamentos mecânicos. Então, esse tipo de sistema de leiras revolvidas, onde a mistura de resíduos é disposta em leiras, como nós podemos observar aqui nessa figura, sendo a aeração fornecida pelo revolvimento desses resíduos e pela convecção e difusão do ar na massa do composto. Uma variante desse sistema, além do revolvimento, ou seja, além de movimentar essa matéria orgânica, ela utiliza a insuflação de ar sob pressão nas leiras. É o sistema mais simples. Por exemplo, a mistura de lodo e resíduo estruturante é disposta em longas leiras que são periodicamente revolvidas, ou de forma manual, como nós podemos observar aqui nessa figura, ou mecanicamente. Então, a aeração ela é feita por essa difusão do ar dentro dessa leira. Então, no momento em que é feito o revolvimento, o composto ele entra em contato com a atmosfera rica em gás oxigênio, o que permite suprir momentaneamente as necessidades da aeração do processo biológico. Então, esse revolvimento, o efeito dele é limitado, pois alguns estudos mostram que cerca de 1 hora depois, o nível de oxigênio aqui dentro dessa leira se aproxima de zero, fazendo com que ocorra um novo revolvimento. Aqui nós temos um outro tipo de sistema, que é o sistema estático, onde são utilizadas leiras estáticas com aeração natural ou passiva. Então, o sistema de leiras estáticas aeradas, onde a mistura a ser composta, ela é colocada sobre uma tubulação perfurada, como nós estamos observando aqui nessas figuras, ó. Nós temos a presença dessa tubulação.
que injeta ou aspira o ar na massa do composto, não havendo o revolvimento mecânico das leiras. Então, nesse sistema, uma vez que a mistura de resíduos ela é colocada sobre as tubulações de aeração, ela permanece estática até o final da fase de bioestabilização. Aqui nós temos o mesmo sistema estático, agora com a aeração forçada. Então, nesse sistema, a mistura do lodo com o resíduo estruturante, ela é colocada, por exemplo, sobre uma tubulação perfurada, como nós estamos observando, conectada a um soprador industrial. A aeração ela é necessária, será fornecida por esse sistema de injeção de ar sob pressão ou sucção. Nós temos um outro tipo de sistema, que é o sistema com reatores. Então, aqui nós temos exemplos de sistema fechado em reatores. Então, a compostagem realizada em reatores biológicos, ela oferece a possibilidade de maior controle sobre todos os parâmetros importantes para o processo de compostagem. Portanto, o ciclo da fase termófila é reduzido, o que, em certos casos, conferiu à compostagem em reator a denominação de compostagem acelerada, devido à homogeneidade do meio, inclusive com relação à temperatura. A compostagem em reatores também é tida como mais eficiente no controle dos patógenos. Outra característica dessa alternativa é a maior facilidade para controlar odores, pois o sistema é fechado e a aeração ela é controlada. Então, aqui nós podemos observar os sistemas de compostagem com reatores. Bom, e o que a compostagem gera? Independente de qual modelo for utilizado de compostagem, o processo ele deve ser controlado e o resultado deve ser o mesmo, ou seja, deve-se gerar um composto orgânico. E esse composto orgânico é justamente o que? Humus mais sais minerais. Então, aqui nós temos no processo da compostagem, com a liberação de gás carbônico, vapor de água e calor, no final deve ser gerado esse composto orgânico, que é formado por humus e sais minerais. Então, a compostagem ela pode ser definida como uma bioxidação aeróbica exotérmica, com liberação de calor, de um substrato orgânico heterogêneo no estado sólido, caracterizado pela produção de dióxido de carbono, água, liberação de substâncias minerais e formação de matéria orgânica estável. Então, nós temos aqui a formação do humus. Humus são todas as substâncias que são formadas na decomposição e fermentação da matéria orgânica de origem vegetal e animal, ou por meio da ação de certos agentes químicos sobre essa matéria orgânica, na forma de compostos orgânicos amorfos, que não têm forma determinada, não voláteis, não gordurosos e mais ou menos escuros. Aqui nós temos as fases da compostagem. Então, a compostagem ela é composta pela primeira fase, que é chamada de fase fitotóxica, onde ocorrem reações rápidas, produção de ácido acético, expansão das colônias de micro-organismos, atinge uma temperatura de até 45 graus Celsius. Essa fase demora entre 12 horas e 3 dias, o pH cai e a relação carbono e nitrogênio ideal é de 30 para 1. A segunda fase é chamada de fase de bioestabilizado, é a fase semicura,
onde existem altas temperaturas, que variam de 45 a 70 graus Celsius, ocorre uma intensa decomposição da matéria orgânica, pois existe a presença de mais bactérias e com isso vai ocorrer a formação de vapor de água, calor e dióxido de carbono. E como existem mais bactérias, micro-organismos nesse composto, no processo de decomposição, vai ter um alto consumo de gás oxigênio. E a relação carbono-nitrogênio atinge uma relação de 21:18:1. Na terceira fase, que é a fase umificado, que já é a formação do humus, ocorre na fase de bioestabilização. Essa temperatura ela vai cair agora, vai atingir cerca de 45 graus Celsius, vai ocorrer a degradação de material orgânico mais resistente, vai ter uma menor perda de umidade e mais fungos e actinomicetos. Na fase de maturação, onde o humus, o produto final, está formado, vai ter o melhor produto, não vai mais aquecer, rico em humus, vai ocorrer uma baixa atividade biológica e a degradação lenta continua no solo. E a relação carbono-nitrogênio está entre 10:1 e 10:1 e 18:1. Aqui são algumas referências que vocês podem estar utilizando nas pesquisas e nos estudos de vocês. Como informações importantes, assistam às videoaulas, leiam o material de apoio, participe dos fóruns de discussões e responda a atividade avaliativa no Google Forms quando houver. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre compostagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, dos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula.